Olá, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre a expansão marítima, tema abordado durante essa unidade. Como vocês puderam perceber, essa imagem aí representa as viagens que os portugueses e os espanhóis fizeram durante o século XV e XVI, principalmente os portugueses. Eles lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico, Atlântico, com dois objetivos principais. O que eles queriam? Descobrir uma nova rota, quer dizer, um novo caminho para as Índias, e encontrar novas terras. Então, esses eram os objetivos. Ao longo dessas viagens, eles enfrentavam muitos perigos. Grandes organizações internas, os estados europeus. Eles tinham, os portugueses principalmente, eles tinham uma organização muito bem feita. Então, com isso, possibilitaram os portugueses a começarem a lançar-se no mar. Expansão marítima quer dizer o quê? Grandes navegações, grandes viagens, primeira etapa de uma globalização. O que é isso? Globalização é você fazer contato com outros países, conhecer novos povos, conhecer nova cultura, fazer comércio, interligar o mundo, todos os continentes. Pré-condição básica. O que era necessário? O que acontece? A formação do Estado absolutista, como eu falei. Portugal tinha uma política centralizada. Ele tinha um domínio total do seu governo. Então, por isso, ele tinha mais capital, o exército bem formado, o exército preparado, tinha seus povos que pudessem e tinha principalmente capital, né? Dinheiro, para lançar-se no mar. Esse era o mapa utilizado pelos navegadores europeus. Observem, Bartolomeu Dias, ele foi geógrafo e astrônomo. Olha o mapa que ele tinha na época. Mapa, aqui são alguns instrumentos, algumas imagens da época. Olha. As navegações, observe como o percurso era perigoso. Observe, né, as navegações, são imagens das primeiras navegações. Não é um navio moderno igual hoje. Eram as caravelas, né, feito de quê? De madeira, movida a vento, né? Existia um grande perigo no mar. Os fatores. O que acontece? O que possibilitou os europeus lançassem no mar? A transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o que acontece? Feudalismo, existia o quê? Existiam os fazendeiros, não existia patrão e empregado, existia só os escravos, tipo escravos, servos, que trabalhavam para o patrão. E toda a economia era na zona rural. Já o capitalismo, ele é movido por quê? Patrão e empregado, já tem um assalariado. Então, e o capitalismo fica mais na zona urbana, no comércio. A expansão marítima comercial europeia, quer dizer, da Europa, ocorrida no século XV e XVI, constitui um dos principais capítulos da transição da Idade Média para a moderna. Então, o que acontece? A Idade Média, como vocês puderam ver na unidade anterior, era o feudalismo, os senhores feudais que tinham domínio. Não existia um poder centralizado. Cada feudo, né, cada senhor feudal tinha o poder de governar o seu reino sozinho. Fase marcada pela crise do feudalismo. O que acontece? Os senhores feudais entraram em crise, começou a surgir as grandes cidades e se formou o capitalismo através do comércio. Com isso, os portugueses tiveram a necessidade de ir em busca de materiais, né? Materiais novos para colocar nos seus comércios. No plano econômico. O que seria plano econômico? A economia. As crises no século XIV, retração do comércio, e XVI, necessidade de expandir o comércio, como eu falei, de crescer, de aumentar o comércio, que levar à procura de novos mercados, tanto para consumir os excedentes, quer dizer, as mercadorias que sobravam do campo, europeus e manufaturados, como para fornecer metais preciosos e artigos orientais, por uma nova rota. Eles queriam fazer comércio com a Índia, só que no momento a principal rota estava
proibida, né, de passar. Então eles tiveram que procurar outra rota para fazer comércio com a Índia. As especiarias. O que seriam especiarias? Produtos valiosos na época. O controle do oferecimento das mercadorias orientais, quer dizer, oriental, o mundo divide em dois polos, Oriente e Ocidente. Oriental são os países da Ásia e da África. Estavam nas mãos apenas dos comerciantes italianos. Então, o que acontece? Os italianos tinham domínio do comércio e eles barraram a principal entrada. O que acontece? Os portugueses não quiseram perder essa oportunidade de fazer comércio. Eles procuraram outra rota. As especiarias, como vocês podem perceber, as especiarias seriam o quê? Canela, pimenta, cravo, cânfora, noz moscada e gengibre. Essas especiarias na época eram muito valiosas, porque na época não tinha geladeira. E essas especiarias tinham um cheiro muito forte. Os navegadores utilizavam para temperar os seus alimentos durante as viagens. Então, por isso que era muito cara. As rotas comerciais venezianas e genoveses são as rotas por onde os italianos passavam. Observe, vermelhas eram as rotas dos venezianos, rotas comerciais genoveses. No plano sociopolítico, quer dizer o quê? Um plano que é social e político também. Havia o interesse da burguesia, que eram os comerciantes, mercantil, quer dizer, o mercado, em ampliar a circulação comercial, ao qual foi também impulsionada pelo fortalecimento do poder do Estado Nacional. Os burgueses, os comerciantes, fizeram acordo com o rei de Portugal e lançaram-se no mar também. Então, o que acontece? Essas viagens não tinham como só objetivo comprar especiarias. Comprar especiarias seriam os comerciantes. E os europeus, o rei de Portugal, queria domínio de novos territórios, queria difundir a sua religião, que era católica. Eles queriam ganhar mais poder na época. No plano cultural, seria o que? Cultura, né? O modo de vestir, o modo de pensar, são as artes no geral. A divulgação de novas ideias, uma maior curiosidade intelectual por parte dos europeus e, sobretudo, a contribuição das grandes invenções, pólvora, bússola, papel e de imprensa. O que acontece? Essas invenções era novidade na época. Então, criar uma pólvora que pudesse dar um tiro, bússola, que era um instrumento de localização, né, que eles tinham no mar, papel para imprensa, para imprimir as documentações. Então, isso tudo era novidade na época. Então, eles queriam fazer comércio e divulgar suas invenções. Aqui seria os instrumentos de utilizar as caravelas, como eu falei, a bússola, que era um instrumento que você coloca e você direciona essa agulha sempre para o norte, astrolábio, um instrumento também que localiza. A tecnologia, o que acontece? São as técnicas, são um modo de fabricar as coisas. A partir do século XV, as cidades marítimas desenvolveram ou aprenderam instrumentos para navegação de alto mar, bússola, astrolábios, caravelas, quadrante, mapas, principalmente os mapas, para se localizarem, possibilitando sua grande aventura nos países ibéricos, quer dizer, ibéricos, país que fica próximo ao mar, Portugal e Espanha. Mas o grande responsável pelo sucesso da empresa foi o novo homem, aventureiro e adequado à sua tarefa. Observe, os instrumentos de localização, as embarcações, tudo isso eram precários, não tinham grandes seguranças. Eles lançavam-se no mar com grandes embarcações. As viagens eram perigosas, duravam dias, meses. Então, durante suas embarcações, levavam muito alimento. Mesmo assim, os alimentos eram escassos, acabavam, sentiam fome, sede, doenças.
No plano religioso, como eu falei, deve-se levar em conta o ideal cruzadistas, isto é, o exemplo de expandir a fé cristã por meio da conversação dos gentios, pagãos. Pessoas gentios eram pessoas que ditas que sem religião. Então os portugueses se aproveitavam dessas pessoas que não tinham nenhuma fé específica, nenhum Deus, e eles convertiam a fé cristã, quer dizer, ao cristianismo, a religião católica. Origem de Portugal. Está associada à igreja à longa guerra da reconquista entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. Então sempre houve guerras pelos religiosos, certo? Cristão é o cristianismo e o muçulmano é outra religião. Muitos nobres marginalizados pelas transformações do feudalismo participaram das lutas contra os mouros em troca de benefícios. Os feudos que seriam as fazendas, lembram? Aqui tem aí, Henrique de Borgonha recebeu do rei do Leão de Castelo Afonso terras situadas entre os reinos Douro e Minho, condado portucalense. Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, rompeu as relações de sucerania e vassalagem, quer dizer o quê? Patrão, empregado, lembra? Com os castelhanos. Instituiu-se o rei de Portugal, fundado a dinastia de Borgonha. Aqui é o mapa, a localização. Revolução de Aves. Em 1383, com a morte do último rei da dinastia de Borgonha, é aclamado como rei Dom João, mestre da cidade de Aves. Por isso chama Revolução de Aves. O apoio financeiro da burguesia foi decisivo nessa vitória. Assim, durante toda a dinastia de Aves, quer dizer, o poder, os reis favoreceram e apoiaram as atividades burguesas, porque existia uma troca. Os burgueses ajudavam e os reis ajudavam também. Pioneirismo português. Por que será que os portugueses foram os primeiros a lançarem-se no mar? Desenvolvimento comercial, que proporcionou o surgimento de uma burguesia dinâmica e economicamente forte. Então, eles tinham muito capital, muito poder financeiro. Interesse do grupo mercantil em expandir suas transações comerciais. Consolidação do poder real por meio da Revolução de Aves. Então, o que acontece? Os portugueses, Portugal em si, eles começaram primeiro porque eles tinham poder de comércio. Aperfeiçoamento náuticos, quer dizer, eles tinham as melhores caravelas, eles tinham melhores instrumentos de navegação. A posição geográfica, quer dizer, Portugal ficava bem próximo às rotas marítimas, já ficava no caminho, então eles já ganhavam tempo. E a costa africana, e até mesmo o espírito cruzadista, presente na expansão. Sendo de estudos náuticos, eles tinham mais instrumentos de navegação, eles estavam mais preparados. Etapas de navegações e conquistas. Aqui são as conquistas que eles tiveram. Celta, Cabo Bojador, arquipélago, aqui são as passagens que eles passavam. 1415, então aqui antes eles não tinham chegado à descoberta da Nova América ainda. Foz do Rio Congo, aqui são os lugares por onde eles passavam. Aqui é o Cabo das Tormentas, observe aí essa seta aí, ó. Por isso que eles desviaram da rota da África e chegaram à América, o nosso continente hoje, o Brasil. Expansão marítima. Atraso espanhol. Então, o que acontece? Guerra de reconquista, porque os espanhóis ficaram atrás. Monarquia espanhola também está ligada à guerra. O que acontece? Eles não tinham poder centralizado, eles tinham briga entre si, não tinham um reino unido. Por isso que a Espanha ficou atrás de Portugal. Era o primeiro passo para a formação da Espanha. Os exércitos de Fernando e Isabel expulsaram definitivamente os árabes, consolidando a monarquia espanhola, Batata da Granada.
Etapas das navegações espanholas. Aqui é as navegações espanholas.